Esse vídeo é para vocês que estão acompanhando essa nova jornada. O investimento de R$20 todos os dias. Querem ver como está a carteira? Querem ver o rendimento? Se teve oscilações ou não? Fique comigo até o final. Mas nesse vídeo não vai ser só isso. Esse vídeo também vou trazer para vocês quando foi que o Bitcoin se iniciou, quem foi o seu fundador e por que a compra de 2 pizzas revolucionou todo o nosso sistema financeiro. Meu nome é Anderson. Assista até o final e acompanhe essas novidades e informações sobre o Bitcoin nessa jornada que iniciamos juntos. A verdade é que desde os primeiros dias da internet, sempre houve um sonho: criar um dinheiro digital, rápido, global e sem depender de nenhum banco. Lá nos anos 80, David Shaw criou o DigiCash, uma moeda digital privada. A ideia era boa, mas havia um problema. Dependia de uma empresa central. E adivinha, a empresa faliu. Depois veio o eGold, uma moeda digital lastreada em ouro. Ela chegou a ter milhões de usuários, até ser fechada pelo governo americano. Outros projetos, como a BitGold, Bmoney e Hashcash, também apareceram, mas todos tinham a mesma falha. Elas precisavam de alguém de confiança para fazer as transações. E uma moeda verdadeiramente descentralizada não pode depender de confiança. E é aqui que a nossa história começa. Quando, em 31 de outubro de 2008, um personagem misterioso aparece com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto e envia e-mails para algumas pessoas que eram adeptas à criptografia, dizendo que tinha encontrado um meio de fazer com que as transferências de uma pessoa para outra seriam feitas de forma segura e sem a interferência de nenhum governo ou nenhuma outra entidade de confiança. Ou seja, ele havia resolvido o problema para a descentralização da moeda. Nesse e-mail continha a white paper, que podemos chamar de o manual do Bitcoin. Ali, em apenas 9 páginas, Satoshi Nakamoto descreveu a fórmula e os fundamentos de que o Bitcoin traria para a revolução do nosso sistema financeiro. E tudo isso ocorreu em meio à crise financeira de 2008, onde bancos nos Estados Unidos fecharam as portas, as pessoas perderam seus empregos, perderam suas casas, a bolsa de valores de vários países desabou. E o que aconteceu? O governo, que era para poder punir os responsáveis por essa crise, simplesmente passou a ajudá-los. Tanto que em 3 de janeiro de 2009, o primeiro bloco de Bitcoin foi minerado por Satoshi Nakamoto. Dentro dele, uma frase icônica, em que dizia: chanceler à beira de salvar os bancos pela segunda vez. Ou seja, esse primeiro bloco, essa primeira frase, na verdade, que foi inserida no primeiro bloco a ser minerado por Satoshi Nakamoto, fez uma crítica ao sistema financeiro tradicional, onde o governo, que seria responsável por punir os responsáveis, na verdade, passou a ajudá-los. E foi nesse contexto que nasceu o Bitcoin, como uma luz no fim do túnel. Afinal, se as pessoas tiverem privacidade para usar o seu dinheiro da forma que quiserem, se tiverem a liberdade de poder fazer o que quiser com o seu dinheiro, sem interferência do governo, sem interferência estatal, a gente voltaria a ter um mundo livre. E nesse contexto, após a primeira transferência de 10 bitcoins diretamente de Satoshi Nakamoto para Ralph Finney, entra em cena o icônico Pizzas Day, quando o programador Laszlo Hanieks publicou em um fórum que pagaria 10 mil bitcoins se alguém lhe mandasse 2 pizzas. E por incrível que pareça, em 22 de maio de 2010, isso aconteceu. E se tornou um evento memorável, comemorado até hoje no mundo cripto, conhecido como Pizzas Day. Pois, afinal, Laszlo recebeu as 2 pizzas e, como prometido, transferiu ao pagador dessas pizzas a quantia de 10 mil bitcoins, que na época era irrelevante, mas hoje
seria o equivalente a milhares de dólares. Bom, pessoal, acredito que todos estão aqui agora curiosos para saber o quanto eu tinha investido em Bitcoin, nas frações de Bitcoin, e como que ficou os aportes de R$20 todos os dias nessa semana. Então, eu vou estar mostrando para vocês agora o que eu tinha, o que a gente alocou e a quantidade de satoshis que a gente adquiriu nessa primeira semana, beleza? Vamos lá? Então aqui, como vocês podem ver, no dia 16/10, o preço do Bitcoin estava em 577 mil. Eu possuía uma quantia de 0,00438794 satoshis, ou seja, uma pequena fração. O valor total em satoshis, uma semana atrás, era o valor de 2.549,23. E no dia 16 a gente fez a primeira compra de R$20 e adquiriu 0,00003292 satoshis. E a gente foi somando. Então no dia 17 o valor 576, o valor em reais somava 2.548, ficou praticamente igual, que ele deu uma oscilada. Fizemos a aquisição de mais 0,0003367 e assim sucessivamente até o dia de hoje. Então hoje a cotação atual estava em 589, o valor total que tínhamos era 2.735, compramos mais 20 reais e ficamos com a quantia de 0,00466522 satoshis. Ou seja, uma prévia do que a gente vai estar acompanhando nessa jornada, para a gente ver se essa variação de valores modificará de forma exponencial. Saímos aqui de R$2.550 praticamente para 2.735. Nada absurdo, porque o Bitcoin se manteve estável nessa semana. Beleza? Um abraço, pessoal, tamo junto, até o próximo vídeo.